Nos séculos XII e XIII, em meio às colinas e vales do sul da França, floresceu um movimento religioso que desafiaria o poder e a autoridade da Igreja Católica. Estes eram os albigenses, ou cátaros, um povo dedicado a viver de acordo com as suas convicções cristãs, buscando uma fé pura e simples, baseada nas Escrituras. A despeito de serem considerados hereges e dissidentes, estavam dispostos a serem rejeitados e desprezados, como todos aqueles que verdadeiramente seguem os passos de Jesus e, se necessário for, sofrem também pelo nome de Cristo. Seguindo os passos do Mestre e de todos aqueles que o seguiram, sofreram o escárnio e a perseguição da igreja da época, deram suas vidas por amor à verdade e deixaram a sua marca de fé e coragem escritas na história. Acompanhe-me nessa interessante história. Desde que o imperador Constantino passou a apoiar o cristianismo no início do quarto século, a Igreja começou a mostrar sinais de decadência espiritual, sucumbindo ao poder político e econômico. Como muitas instituições que alcançam o sucesso, a Igreja, ao invés de manter seus princípios sublimes, foi corrompida pelo poder, tornando-se parte dos males que antes condenava. Durante a Idade Média na Europa, a Igreja, que deveria trazer luz e vida, tornou-se em muitos aspectos sinônimo de opressão e escuridão, exercendo o controle absoluto sobre diversos aspectos da vida, a ponto de esse período ser chamado de Idade das Trevas. Sua influência se estendia além da esfera religiosa, afetando decisões políticas, sociais e culturais. Nesse cenário, a liberdade de crença e de pensamento era severamente limitada. Qualquer desvio das crenças estabelecidas pela Igreja era rotulado como heresia, ainda que não fosse verdade. Cristãos firmados na verdade, que seguissem convicções que divergissem do pensamento ortodoxo da época, seriam considerados dissidentes e perseguidos por essa razão, sofrendo punições severas. De igreja perseguida, como nos primeiros séculos, passou a ser a igreja perseguidora. Era o cumprimento de Daniel 7:21. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. No entanto, assim como Deus no passado preservava um remanescente fiel no antigo Israel, Ele também manteve aqueles que permaneceram fiéis aos princípios do cristianismo bíblico nesse período. Mesmo nas trevas, surgiram pequenas luzes de esperança que mais tarde culminariam na Reforma Protestante do século XVI. Dentre esses fiéis estão os albigenses. Estamos aqui em Languedoc, no sul da França, onde durante os séculos XII e XIII concentrou-se esse grupo de cristãos fervorosos. Por toda essa região, que inclui as cidades de Toulouse, Albi, de onde deriva o nome albigenses, Carcassonne, que é onde nós estamos aqui, e Béziers, havia presença de albigenses também chamados de cátaros. Languedoc era uma região culturalmente diversa e relativamente autônoma, o que permitiu que o catarismo florescesse aqui. Além disso, a estrutura feudal, com seus muros e castelos, e as tensões políticas locais contribuíram para a sua aceitação e proteção por parte dos nobres da região, que viam nos cátaros uma forma de resistência e combate à influência crescente da Igreja Católica e do Reino Francês, e uma forma de, assim, fortalecerem a sua autonomia política. Pouco se sabe acerca das crenças e práticas dos albigenses, tendo em vista que a maioria das informações disponíveis sobre eles vem de fontes católicas, muitas vezes escritas pelos seus próprios opressores, como os inquisidores católicos. Era comum, no passado, os cronistas da Igreja retratarem os seus oponentes com um viés negativo, dado que o interesse maior com esses registros era denegrir os seus adversários de forma pejorativa, do que anotar para a posteridade a história como de fato era. Durante a Cruzada Albigense e a subsequente Inquisição,
É provável que cronistas como o monge cisterciense Pedro de Vaux de Cernay tenham exagerado na descrição sobre suas heresias para justificar ações militares e punitivas. Isso pode ter distorcido a realidade das práticas e crenças cátaras como realmente eram. Além disso, os escritos autorais dos albigenses foram destruídos pela Igreja, o que significa que muito do que se sabe sobre suas crenças e práticas vem de interpretações externas. Isso limita a compreensão direta das suas ideias e modos de vida. Fato é que havia um conflito entre os albigenses e a Igreja Católica. Isso é inegável. Parece haver um consenso de que os albigenses rejeitavam doutrinas e sacramentos tradicionais católicos, como o batismo de crianças, a Eucaristia, a confissão aos padres, o culto aos santos da Igreja, o uso de crucifixos e imagens religiosas, a crença no purgatório, o domingo como dia de guarda, a doutrina da Trindade, dentre outras coisas. Além disso, a Igreja Cátara pregava moral e valores baseada numa vida simples, humilde e de não violência, algo muito mais próximo com o cristianismo primitivo do primeiro século. Os cátaros condenavam a guerra, não destruíam o patrimônio da Igreja, nem fomentavam a rebelião contra os que estavam no poder. Ellen White mencionou os albigenses em seus escritos, particularmente em seu livro O Grande Conflito. Ela descreveu os albigenses como um grupo que buscava seguir a Bíblia e viver de acordo com suas convicções cristãs, em oposição às práticas que consideravam corruptas na Igreja Católica da época. No capítulo 6 do livro O Grande Conflito, Ellen White anota o nome dos albigenses ao lado dos valdenses, como um grupo que preservou a verdadeira fé cristã. Ela escreve: muitos dos valdenses e albigenses, pela perseguição expulsos de seus lares na França e Itália, foram à Boêmia. Posto que não ousassem ensinar abertamente, zelosos trabalhavam em segredo. Assim se preservou a verdadeira fé de século em século. Ellen White destacou a coragem e a perseverança dos albigenses em face da perseguição severa. Ela os via como parte de um grupo maior de cristãos fiéis que, ao longo da história, mantiveram a fé bíblica mesmo quando enfrentaram intensa oposição. Segundo ela, os albigenses eram exemplos de resistência e fidelidade espiritual, mantendo suas crenças apesar das pressões externas para conformar-se. John Andrews, outro pioneiro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em seu livro A História do Sábado, chega a afirmar que os toulousianos e albigenses, condenados nos anos 1177 e 1178, eram ninguém menos senão os próprios valdenses, igualando os grupos e suas crenças, isto é, os valdenses, do norte da Itália, e os albigenses, aqui do sul da França, criam nas mesmas coisas. Acredita-se que o termo cátaro venha do grego kataros, que significa puro. Assim, os cátaros ou albigenses eram pejorativamente chamados, ou também de perfeitos. Eles mesmos não se chamavam assim, apenas se consideravam cristãos, seguidores de Cristo e do modo de vida apostólico. No entanto, a Igreja percebia essa busca por uma vida santificada como um pretexto para ridicularizá-los e desdenhar a sua fé. O mesmo pode ser dito ainda hoje. Muitos que aspiram a uma vida de santificação são frequentemente rotulados de forma pejorativa de perfeccionistas por alguns setores da Igreja. Essa crítica ignora o entendimento de que a vitória sobre o pecado é atribuída à obra do Espírito Santo e não ao mérito pessoal. Trata-se, portanto, não de uma salvação por meio das obras, mas sim de uma salvação alcançada pela fé no que Cristo é capaz de fazer por mim e por você. Isso quer dizer que eu não tenho forças em mim mesmo para vencer os pecados, mas Cristo tem. E tudo posso naquele que me fortalece, morrendo dia após dia para o meu eu, crucificando com ele o meu velho homem e deixando Cristo habitar e viver em mim. É Cristo quem irá vencer as tentações por mim. Infelizmente, esse pensamento divide opiniões e não era diferente no tempo dos albigenses. Nem o era no tempo de Jesus, nem será no futuro breve. Ellen White diz: a diferença entre o caráter de Cristo e o caráter de outros homens de seu tempo era por toda parte aparente. E por causa dessa diferença, o mundo o odiava.
odiava-o por sua bondade e estrita integridade. E Cristo declarou que todos os que manifestam os mesmos atributos serão igualmente odiados. Ao nos aproximar do fim do tempo, esse ódio para com os seguidores de Cristo será cada vez mais manifesto. Cristo assumiu a humanidade e suportou o ódio do mundo para que pudesse mostrar aos homens e mulheres que eles podiam viver sem pecado, que suas palavras, suas ações, seu espírito podiam ser santificados a Deus. Podemos ser cristãos perfeitos se manifestarmos em nossa vida esse poder. Os albigenses, assim como Cristo, eram odiados por sua integridade. O testemunho de suas vidas era um exemplo a ser seguido. Contudo, sua integridade era percebida como uma acusação contra os seus perseguidores, pois contrastava com suas próprias perversidades. Devido à sua crescente influência e à ameaça que representavam a autoridade da Igreja, os cátaros foram alvos da Cruzada Albigense, uma campanha militar lançada pelo Papa Inocêncio III no início do século XIII. Essa cruzada resultou em um grande derramamento de sangue e na quase completa erradicação dos cátaros. Raimundo VI, conde de Toulouse, governava a principal cidade da região de Languedoc. Conhecido por sua tolerância religiosa, ali viviam em paz os albigenses. Eles não somente viviam em liberdade religiosa, como também estavam em ascensão, se espalhando por toda a região do sul da França. Raimundo e os demais condes da região viam na religião albigense uma forma de protestarem contra o domínio da Igreja Católica. Eles viam como o clero católico ostentava um estilo de vida luxuoso e opulento, sustentado através do dinheiro do povo, em contraste com o estilo de vida simples e modesto dos albigenses. Assim, apesar de os albigenses não se envolverem com política, eles eram protegidos pelos nobres e senhores dos feudos e tinham o agrado da população em geral. Nada satisfeito com essa relação amistosa, o Papa Inocêncio III decide em 1201 substituir os bispos católicos de Albi, Carcassonne e Toulouse, enviando para lá novos bispos mais rigorosos, dentre eles Folque de Marselha, um ex-dissoluto, e Arnaud Amauric, duros e implacáveis, ambos cistercienses da ordem de Bernal de Clairvaux. Os novos bispos exigiam que Raimundo tomasse medidas severas contra os albigenses, considerados hereges pela Igreja Católica, e demonstrasse sua lealdade à Igreja enquanto tentavam em vão converter a população e conter o crescimento cátaro. A falta de atitude de Raimundo, frente à pressão realizada pela Igreja, acaba por resultar na sua excomunhão. Tentando contornar a situação, Raimundo pede reconsideração. O Papa então envia o monge Pierre de Castelnau como seu legado papal, isto é, como representante legal do Papa para resolver a situação e chegar num acordo com Raimundo. Essa era a tentativa cordial do Papa Inocêncio III de convencer Raimundo a se dobrar diante das suas exigências. No entanto, as coisas não vão nada bem e o preposto do Papa é expulso de Languedoc por Raimundo. Acontece que, no seu retorno para Roma, o legado Castelnau é assassinado e a autoria atribuída a Raimundo, provocando a ira do Papa Inocêncio III, que em resposta declara guerra contra Languedoc, a chamada Cruzada Albigense, marcando início a um conflito armado contra os albigenses e os seus apoiadores. As cruzadas foram expedições militares organizadas pela Igreja Católica que aconteceram entre os séculos XI e XIII, com o objetivo principal de recuperar Jerusalém e outros locais sagrados na Terra Santa que estavam sob domínio muçulmano. As cruzadas eram promovidas pela Igreja, mas quem lutava eram os nobres europeus atraídos pela promessa de glória, terras e riquezas, além do pacto de indulgências, isto é, o perdão incondicional de todos os pecados cometidos. Também lutavam os camponeses, que eram homens de classes sociais mais baixas, subalternos aos nobres e que viviam no entorno de seus senhores,
também motivados pelas ambições políticas, econômicas e religiosas. A Cruzada Albigense, no entanto, era diferente das demais cruzadas. Ela aconteceria dentro da Europa. Isso era uma grande vantagem para os nobres da Europa, em relação às cruzadas contra os muçulmanos em Jerusalém e outras localidades distantes. A proximidade geográfica diminuía o tempo de viagem e o custo logístico, uma vez que transportar um exército por longas distâncias era extremamente caro, tendo que pensar em rotas terrestres e também marítimas. Com a Cruzada Albigense, os custos de transporte, alimentação e manutenção das tropas eram significativamente menores. Languedoc estava dentro da Europa. Além disso, os cruzados podiam se abastecer mais facilmente com recursos locais, como alimentos, por exemplo, junto aos seus aliados regionais. A comunicação entre os líderes cruzados e a igreja também seria mais rápida e eficaz, bem como a coordenação das tropas. Sem contar a familiaridade com a região e o conhecimento do terreno e do clima, já que muitos cruzados viriam da própria França. Assim, para os cruzados, era mais vantajoso empenharem-se em lutar contra os albigenses do que lutar contra os muçulmanos. Todas essas vantagens fizeram com que muitos nobres da Europa, em especial da França, se alistassem para a Cruzada Albigense. Vale destacar que Raimundo VI, conde de Toulouse, mantinha melhores relações políticas com o rei da Catalunha do que com o rei da França. Isso fazia com que Languedoc fosse quase uma região autônoma entre a Espanha e França. Assim, era do interesse do rei da França que a Cruzada Albigense enfraquecesse a região a fim de incorporá-la ao seu reino. Havia ainda um outro aspecto que tornava a Cruzada Albigense diferente das demais cruzadas. Essa seria a primeira cruzada de cristãos contra cristãos. Homens que se diziam cristãos matariam outros cristãos por pensarem diferente deles. Sabemos que a história é cíclica. Não há nada novo debaixo do sol. O que foi, tornará a ser, e o que foi, se fará novamente. A perseguição promovida aos albigenses e outros povos considerados hereges é uma amostra do que já aconteceu no passado antes deles e do que há de acontecer no futuro aos santos. Antes mesmo de haver albigenses, cristãos já eram perseguidos pelos seus pares. Os apóstolos e primeiros cristãos foram perseguidos e expulsos nas sinagogas onde congregavam. Eles tinham a verdade, mas eram considerados pelos judeus como hereges e dissidentes. Assim também foi com esses cristãos. Tais grupos como os albigenses e valdenses eram considerados hereges e dissidentes pela Igreja Católica, e assim como ocorreu com os antigos judeus, os católicos desejavam nada menos que sua total erradicação. Assim como os judeus perseguiram e mataram judeus, cristãos perseguiram e mataram cristãos. O mesmo ocorrerá novamente em breve, e de certa forma já acontece hoje em menor escala. Atualmente, muitos crentes são vistos como hereges e dissidentes pela igreja de onde saíram. Embora possuam a verdade, como esta diverge do padrão ortodoxo aceito, ela é rejeitada. A exemplo dos primeiros cristãos, são também expulsos das sinagogas de onde congregam. Apesar de a igreja promover movimentos em favor da liberdade religiosa em colaboração com outras denominações cristãs, aqueles cujas crenças são mais próximas das suas são, paradoxalmente, rechaçados e atacados verbalmente. São considerados perigosos e astutos, sendo tratados como inimigos da igreja. Seus membros são aconselhados a evitar contato e mesmo manter distância deles. A questão é, dada as suas devidas proporções, logicamente, em que isso se difere da perseguição promovida pela Igreja Católica no passado? Em 1209, inicia-se então a Cruzada Albigense. Os nobres vinham equipados com suas armaduras, espadas e lanças, liderando seus camponeses armados com ferramentas primitivas e improvisadas, como foices, facões, lanças, arcos e flechas, clavas e paus. Por incrível que pareça, essa era uma força militar poderosa, dado que somavam cerca de 10.000 soldados. Infelizmente, como em muitas campanhas militares medievais, os ataques eram regados a muito sangue, crueldade, saques e estupros. O primeiro ataque foi realizado aqui na cidade de Béziers. Após um confronto inicial, os cruzados conseguem invadir a cidade. As tropas então questionam ao legado papal como separar os cátaros dos bons católicos, afinal havia cerca de 20.000 pessoas na cidade,
Inclusive, boa parte dos habitantes era de fé católica. A resposta do bispo Arnaud Amauric é estarrecedora. Matem todos eles. Deus reconhecerá os seus. Sob ordem da Igreja Católica, os cruzados avançam sem clemência nem para com mulheres e crianças. Todos são brutalmente assassinados, sem exceção. A situação era caótica. Um dos eventos mais notórios do massacre de Béziers aconteceu aqui na igreja da cidade. Quando os cruzados atacaram a cidade, muitos habitantes, inclusive mulheres e crianças, buscaram refúgio dentro da igreja, acreditando que estariam seguros em um local sagrado. No entanto, os cruzados invadiram a igreja e atearam fogo, matando todos os que estavam lá. Este ato brutal tornou-se um símbolo da violência indiscriminada e da falta de misericórdia demonstrada durante o cerco. Destruída a cidade de Béziers, os soldados agora se dirigem para a cidade de Carcassonne, aqui ao fundo. Após várias tentativas fracassadas de romperem os muros e invadirem a cidade, um nome torna-se proeminente na cruzada albigense: Simão de Montfort. Simão era um nobre que ganhou notoriedade por sua liderança militar. Durante o cerco de Carcassonne, a cidade consegue repelir por um tempo os invasores. Em uma dessas campanhas, um nobre é ferido enquanto os cruzados recuavam de um contra-ataque. Simão de Montfort, no entanto, em um ato de coragem, retorna ao campo de batalha, entre pedras e flechas, a fim de resgatar esse companheiro. Esse ato de bravura o torna célebre entre os cruzados, fazendo o líder da cruzada albigense em pouco tempo. Como o cerco de Carcassonne havia cortado a entrada de suprimentos como alimento e água, logo torna-se insustentável a situação dentro das muralhas. O Visconde de Carcassonne tenta negociar com os cruzados, mas acaba sendo capturado. Sem liderança e enfrentando condições cada vez mais difíceis, a cidade acaba por se render. No entanto, diferente de Béziers, aos habitantes de Carcassonne é dado a chance de saírem com vida se deixarem a cidade apenas com a roupa do corpo. A cidade, com sua estrutura e bens, é então poupada da destruição, a fim de dar morada a Simão de Montfort, que é feito conde de Carcassonne. Isso permitiu que a estrutura original da cidade de Carcassonne se mantivesse preservada, sendo ainda hoje uma das cidades medievais mais bem conservadas do mundo, guardando um importante legado cultural e histórico acerca da cruzada albigense na região de Languedoc, na França. Apesar de a cruzada albigense durar 20 anos ao todo, um período bem mais longo se comparado às cruzadas à chamada Terra Santa, ela era caracterizada por uma série de campanhas militares e cercos que normalmente duravam alguns poucos meses, intercalados com um período de relativamente calmaria no restante do ano, quando os nobres retornavam com seus camponeses para seus lares, a fim de administrar os seus domínios, resolver questões políticas ou descansar. Durante esses intervalos, a administração dos territórios já conquistados deveria ser uma prioridade, a qual foi deixada a cargo de Simão de Montfort, logo no primeiro ano da cruzada. Para isso, permaneceram, além de seus homens, um pequeno contingente, o qual era substituído de tempo em tempo, conforme a necessidade. Ano após ano, retornavam novamente os nobres com todos os seus homens, aos milhares, para mais uma campanha militar. Assim, em abril de 1210, foi a vez de atacarem a cidade de Brum, no qual novamente os cruzados, sob a liderança de Simão, foram implacáveis. Cerca de 100 cátaros foram deixados com vida, mas tiveram seus narizes cortados e os seus olhos perfurados. Completamente cegos, foram enviados a outras cidades enfileirados sob a guia de apenas um homem de um olho só, de modo a espalhar o terror e a intimidação às demais cidades. A tática dessa guerra psicológica logo teve efeito. Em julho de 1210, apenas alguns meses após o ataque brutal à cidade de Brum, os cruzados cercam a cidade de Minerve, que também era um centro cátaro. O medo já havia se espalhado pela região, desmoralizando a resistência por parte dos habitantes da cidade. O Visconde de Minerve propõe então uma rendição. O bispo Arnaud Amauric só aceita a rendição se todos os moradores da cidade confessarem a fé católica. Muitos cedem diante do pavor, da tortura e das brutalidades promovidas por Simão de Montfort e saem em liberdade.
Contudo, um grupo de 140 albigenses se recusam a confessar a fé católica, mantendo-se fiéis às suas crenças, a despeito do que acontecesse com eles. Todos eles são amarrados e queimados vivos. Aqui podemos tirar mais uma lição. Infelizmente, diante das agruras e do temor, muitos acabam por ceder à sua fé. É bem provável que nesta cidade houvesse mais de 140 albigenses. No entanto, somente 140 mantiveram-se fiéis até o fim. Isso nos faz pensar, quantos permanecerão fiéis até o fim? Se eu continuar vivo até lá, de que grupo farei parte? Estaria eu entre aqueles 140 ou a minha fé seria vacilante diante das ameaças? Em 1215, o Concílio de Latrão declara Simão de Montfort senhor de Languedoc. Todavia, a principal cidade da região, Toulouse, permanecia ainda sob o controle de Raimundo VI. Era necessário conquistar Toulouse a fim de realmente se tornar senhor de Languedoc. Essa tentativa acontece alguns anos depois, em 1218, em um movimento planejado, porém fracassado. Simão de Montfort é morto, atingido por uma pedrada na cabeça durante o ataque a Toulouse. Raimundo e Toulouse vencem Simão de Montfort. Sem Simão de Montfort, a cruzada albigense logo perde a sua força, e a tolerância religiosa volta a trazer um período de paz a Languedoc. Porém, por pouco tempo. Passados 10 anos, a viúva do rei da França, agora rainha regente da França, consegue orquestrar uma campanha militar para dominar Languedoc. Habilidosa e determinada, consegue fazer novas alianças políticas com importantes barões, financiando novos exércitos, destruindo cidades e fortalezas dos nobres que ainda resistiam em Languedoc. Frente à nova pressão comandada pela rainha da França, Raimundo VI é coagido a ceder e assinar o Tratado de Paris, em 1229, que poria fim à guerra, marcando o fim de 20 anos de cruzada albigense. Nesse tratado, Raimundo VI é forçado a aceitar termos desfavoráveis, como a entrega de territórios, fortalezas e cidades estratégicas. Porém, se por um lado, o Tratado de Paris fortalecia a autoridade real sobre Languedoc e enfraquecia a autonomia dos nobres locais, por outro lado, traria paz à região e o fim de uma guerra. O Tratado de Paris, no entanto, possuía um outro termo importante, estabelecido pela Igreja. O conde de Toulouse deveria comprometer-se ainda a perseguir e exterminar os albigenses restantes. Como o apoio do conde aos albigenses era apenas de caráter político e não religioso, nada havia mais motivos para continuar prestando sua solidariedade aos albigenses, que agora se viam apenas sob a proteção de Deus. O Tratado de Paris deu abertura à Igreja a fim de estabelecer a Inquisição em Languedoc, em 1233, sob a autoridade do novo Papa Gregório IX. O tratado, porém, beneficiava apenas os nobres e aqueles que se confessassem católicos. Para os albigenses, o fim da cruzada era apenas um marco para o início de outra ainda pior, com a Inquisição. A estrutura da Inquisição albigense era composta por inquisidores nomeados, tribunais e uma rede de informantes e colaboradores locais. A Inquisição utilizava métodos rigorosos para identificar, julgar e punir os hereges. Isso incluía interrogatórios, coleta de testemunhos e, em casos extremos, torturas para obter confissões. Os julgamentos eram realizados publicamente e as penas variavam de penitências leves a execuções, dependendo da gravidade da heresia e da cooperação do acusado. Inicialmente, houve resistência significativa da população local que tinha laços culturais e familiares com os cátaros. No entanto, a pressão contínua da Inquisição e das autoridades reais gradualmente forçou muitos a conformarem-se ou a fugirem. Muitos cátaros se espalharam por outras regiões da Europa. A presença da Inquisição também gerou um clima de medo e desconfiança, com vizinhos frequentemente denunciando uns aos outros para evitar suspeitas sobre si mesmos. Os cátaros que ainda restavam foram finalmente exilados ou executados, e suas comunidades foram desmanteladas. A destruição de fortalezas cátaras e a perseguição contínua garantiram que o movimento não ressurgisse com força. A destruição de Montségur é certamente um marco para o fim dos albigenses no sul da França. A cidadela havia se tornado um refúgio para muitos cátaros
e um símbolo de resistência contra as autoridades católicas. A sua posição geográfica no topo de uma montanha facilitava a sua defensiva contra os ataques das forças aliadas da Igreja. No entanto, após 10 meses de cerco, em 1244, os defensores, enfraquecidos pela fome e pela falta de suprimentos, foram forçados a se render. Foi então oferecida a opção de escolha aos cátaros. Ou eles renunciavam à fé ou enfrentariam a execução. Não havia segunda opção àqueles cátaros. Não havia chance de baixarem a norma de fé. Todos eles recusaram-se a renunciar às suas crenças. Foi então preparada uma grande fogueira e houve uma execução em massa em um local conhecido como Prat del Cremats, que quer dizer Campo dos Queimados. Ali, mais de 200 albigenses deram as suas vidas por Jesus. Este evento marcou um dos maiores massacres de cátaros e simbolizou o fim efetivo do movimento. A destruição de Montségur e o fim dos cátaros são lembrados como um momento trágico na história religiosa da Europa, simbolizando a brutalidade das perseguições religiosas e a resistência de um grupo comprometido com suas crenças. Os albigenses nos deixaram um legado de coragem e fé inabalável. Reviver a história é não somente conhecer os acontecimentos do passado, mas aprender com os seus erros e acertos. Suas vidas são um exemplo para nós hoje. Em um mundo onde a liberdade de crença é ainda contestada, a sua resiliência e sacrifício ressoam como um poderoso testemunho a ser seguido no futuro próximo. A maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que se não comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Que assim como eles, possamos resistir no dia mau e depois de termos vencido tudo, permanecer inabaláveis. Não permitamos que qualquer crença nos seja imposta. Deus nos concedeu o livre-arbítrio, permitindo que cada um faça suas próprias escolhas e decisões individuais acerca de sua fé. Que possamos em liberdade de consciência adorar o nosso Deus da maneira que Ele pede, ainda que caiam os céus. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25.